Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 2 de novembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 6, que ela tem como título Mais Testemunhos sobre Jesus, que é esta lição aqui, meus amigos. Lição de número 6. Mais testemunhos sobre Jesus. E a lição que nós estudaremos durante esta semana, ela estará baseada no livro de João, no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 12. E o que nós vemos aqui é que Jesus, dentro da sua missão, ele fez coisas impressionantes aqui nesse mundo, com curas e milagres, e ele deu sinais de que ele era o Messias. E ele fazia justamente esses milagres para que as pessoas enxergassem o seu poder, de que ele realmente era uma pessoa diferente, que ali estavam diante do Messias, do verdadeiro Messias. Mas acontece que durante esses milagres, como ocorreu ali na cura do cego ali no tanque de Betesda, naquele casamento lá de Caná, onde ele transformou a água em vinho, também ali em Cafarnaum, onde ele fez a multiplicação de pães e peixes, que houve uma discussão entre os discípulos e também pessoas assim, judeus. O que ocorreu aqui foi o seguinte, que Jesus fez realmente esses milagres para mostrar que ele era o Messias. E acontece que esses milagres fizeram que houvesse realmente uma divisão de pessoas, onde alguns aceitaram, muitos discípulos aceitaram ele como Salvador e Senhor, e uma grande maioria não aceitaram a Jesus porque ele disse que ele era a água da vida, que ele era o pão do céu, e que realmente ele veio salvar pessoas para o reino de Deus. E as pessoas tinham Jesus, ou nesse Messias, como um Messias que pudesse realmente controlar o povo, cuidar do povo de Israel contra os governantes romanos que estavam maltratando. Eles queriam um defensor realmente para eles aqui. Incrivelmente aconteceu isso, E assim, meus amigos, era impossível, mesmo assim, com todas as dificuldades, era impossível ouvir a Jesus e não ser impactado por suas palavras, pelo modo dele de agir e o modo dele falar. As pessoas sinceras, elas eram impactadas realmente por Jesus. E ele destoava de todo o povo em graça, em virtude. Ele replicava as Sagradas Escrituras com autoridade como de um regente celestial, como de fato ele era. E não apenas dizia coisas maravilhosas e impressionantes sobre a sua pessoa, mas sobretudo sobre quem ele é e sobre quem o enviou. E ele também mostrou quem é pelos milagres e sinais realmente que ele realizou. Por isso realmente que ele fez esses sinais e curas. Pensando nisso, os autores da lição da Escola Sabatina desta semana, e principalmente do trimestre, eles colocaram no verso para memorizar dessa semana que nos diz, veja o que nos diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Está lá em João 12:32.
são palavras de Jesus. E essas palavras de Cristo, nesse texto, né, ele mencionou quando ele esteve entre nós para realmente salvar a humanidade, buscar o perdido, né? E bastante semelhante ao que ele disse para Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, e que aparece lá em João capítulo 3. Jesus foi erguido na terra para atrair todas as pessoas, que fossem ricos ou pobres, pretos ou brancos, qualquer raça ou nações. E naquele cenário onde todas as pessoas viram a crucifixão de Jesus, ali raiou a verdade. Ali a luz iluminou o mundo. E assim muitos não descansaram, enquanto através de estudos, né, e esclarecimentos através das Sagradas Escrituras, eles não viram a missão do Messias se cumprir na sua vida e na história de Cristo, porque eles tiveram sede da palavra de Deus. E quando eles enxergaram isto, eles se arrependeram e pediram perdão, o que Deus havia predito ali na cruz, a salvação de todos. E todos, antes de lerem as profecias messiânicas, as fontes, né, de palavras deixadas ali, isso foi a fonte da salvação de todos eles, porque eles buscaram realmente se instruir, né, buscar essas boas novas para a salvação, que eram palavras de Deus. E para que o sacrifício de Jesus seja devidamente compreendido, né, e apreciado, toda a verdade contida nas Sagradas Escrituras, desde o seu início do livro de Gênesis até o final do Apocalipse, precisa ser estudado por nós, né? Nós debruçarmos e estudarmos com carinho sob a luz do sacrifício de Jesus no Calvário, qual a importância disso na nossa vida. E algumas pessoas, na ocasião da primeira vinda de Jesus, testificaram abertamente a todos sobre os sinais e maravilhas que Jesus fazia. E João diz lá no capítulo 7, versículo 31, quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Está lá em João 7, 31. Porque os judeus, né, eles esperavam outro Messias. Eles não aceitaram a Jesus como o Messias. E para os que creram e aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, havia paz, havia esperanças e um firme desejo por uma nova vida. E para os incrédulos, né, havia sempre o ódio, né, e algo contra todos aqueles que aceitavam. E um firme propósito de tentar silenciar aqueles que se achavam realmente em buscar realmente a Jesus. Eles eram condenados por essas pessoas, eram perseguidos, né? E assim era a vida do cristão nessa época. E nesse sentido é que o evangelho que Cristo mencionava, que seria assim uma espada de divisão, que o próprio Jesus fala, criava-se uma nítida divisão entre os que aceitavam viver para a glória de Deus e os que viviam procurando sua própria glória, que João fala lá em João 7,18, ou seja, aqueles que não aceitavam Jesus. Após Cristo declarar, eu sou o pão da vida, que está lá em João 6,48, Jesus sofreu uma tremenda rejeição em massa, né, uma perseguição em massa. E Jesus confirmou todas as suas palavras com ações que provaram a veracidade do que ele dizia. Porém, na medida que o drama ia continuando, no entanto, começava-se uma divisão entre o povo, né? Vejam, um maravilhoso milagre assim no dia de sábado, ali na beira do tanque de Betesda, atraiu
a raiva de algumas pessoas, em vez de realmente produzirem o contrário, né, que produzirem salvação, deles buscarem a verdade, eles fizeram uma ira contra Jesus, e os líderes religiosos judaicos não aceitando. E justamente por ele ter feito esse milagre num dia do sábado. E aquele maravilhoso milagre lá na multidão de 5 pães e 2 peixes, que fala lá em João, e que aconteceu ali em Cafarnaum, resultou na maior rejeição a Jesus, sabe por quem? Por parte dos discípulos. Algo que queria ser para edificar, para glorificar, houve uma rejeição dos discípulos. E o milagre nunca visto antes da ressurreição, também muito falado, foi a de Lázaro, que produziu um crescimento espiritual e bastante fé em alguns, mas desencadeou em outras pessoas o escárnio, a hostilidade, que levou até Jesus ao julgamento e à execução na cruz do Calvário devido a isso, que foi um dos pontos, né? E a lição dessa semana, nós aprofundaremos com detalhes sobre o testemunho de João Batista, mostrando que João não estava com dúvidas alguma a respeito da identidade de Jesus. Ele tinha certeza que Jesus era o Messias. E a cada dia João Batista apontava Jesus como o Filho de Deus, como a personificação na promessa cumprida por Deus bem antes. E afinal, João Batista ele era o precursor de Cristo, já afirmado bem antes, conforme os profetas indicaram, e dentre eles Isaías, que está no capítulo 40, versículos 3 até 5. João Batista não se assemelhava nunca como um político conservador, em busca de aprovação da multidão. Pelo contrário, ele estava bem comprometido com a verdade revelada do reino de Deus, independente dele ser aceito pela maioria ou não. E nesta semana, nós exploraremos diariamente um assunto bem interessante que na verdade, por incrível que pareça, provocou divisão, nos mostrando que determina que pessoas receberão a verdade com a mente aberta e com o coração humilde, né? Enquanto outros se fecharão para essa verdade. As declarações de Cristo não eram nada convencionais para um povo idólatra que acreditavam que a glória dos homens era resultado da aprovação divina. E é isso que líderes judaicos falavam no templo, né? E as palavras de Jesus, elas eram sim bastante radicais para as pessoas que mediam a santidade pelas conquistas terrenas, pelos bens terrenos, né? E isto eram contra realmente os princípios deles. E assim nessa semana nós abordaremos diariamente assuntos importantes dentro dessa lição, mais testemunhos sobre Jesus, e nós falaremos e estudaremos também diariamente como o profeta João Batista se comparava a Jesus. É um dos pontos que nós estudaremos durante essa semana e verificaremos que está lá em João 3, versículos 25 até 36. E também veremos o que João Batista declarou sobre Jesus, que todas as pessoas não esperavam o tão aguardado Messias. Está lá em João capítulo 1, versículo 32 e 36, que nós saberemos por quê em estudos nessa semana. Também veremos o que Jesus disse na multiplicação de pães e peixes, né? Que as pessoas não o aceitaram como Messias. Vejam, que incrível, né? Ele fazendo um milagre tremendo como este, e pessoas não o aceitaram Messias justamente devido a isso. E nós veremos lá em João capítulo 6, versículos 51 até 71. E também verificaremos o que o Deus Pai disse sobre Jesus no dia do seu batismo, feito por João Batista, que é bastante importante. Vamos saber isto, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículos 22. E também saberemos
o que Jesus disse sobre o Deus Pai, né? Que está lá em João 5, 36, 38, que também veremos nessa semana em estudos diários. E saberemos o que Jesus perguntou aos judeus que participavam das festas dos tabernáculos e qual foi a resposta de muitos desses judeus. Saberemos em estudos na semana, que está lá em João capítulo 7, versículo 37 até 53. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você terá a verdade plena nas suas mãos ao manusear as Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande vinda de Jesus a esse mundo, que se aproxima, ele, Jesus, levará você, a sua família, seus filhos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições e não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E o mais importante, amigo, minha amiga, você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.